Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para fazer mais um vídeo hoje, comentando sobre os resultados da Metal Leve, né, MAHLE Brasil, no segundo trimestre de 2019, fazendo vídeo gravado hoje porque não teve o que fizesse aí o YouTube funcionar, né? Testei lá, minha conexão estava boa, mas o servidor pelo visto estava com problema, né? Não tô com muito tempo hoje, já que eu tô viajando amanhã de férias, então o jeito foi gravar e subir o vídeo gravado depois, beleza? Mas tudo bem. A gente não perde muito fazendo vídeo gravado, não. Então hoje vamos falar sobre a MAHLE, né? Só antes de começar, fazendo o recado de sempre, né? Que o foco dos nossos vídeos é totalmente educacional, né? Então o único objetivo aqui é discutir e debater os resultados, não é de forma alguma nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda, nem de nada disso. Essas decisões ficam a cargo aí de cada um, tá certo, pessoal? Então é isso, a Metal Leve Brasil, né? Ou melhor, a MAHLE no Brasil, que é Metal Leve, ela é uma subsidiária desse grupo MAHLE alemão, que eu acho que vocês devem conhecer, né? Um grupo muito grande, né? Que trabalha com bastante coisa aí de autopeças, e a Metal Leve, né? Ela atua principalmente nessa área aí de autopeças, fabricação e comercialização de componentes de motor a combustão interna. Então, vocês vão ver, acho que mais para frente tem os produtos que ela faz, é tudo componente de motor a combustão, seja pistão, anel, bronzina, esse tipo de coisa. Trabalha com filtro automotivo também, né? Mas o principal são essas partes de motor a combustão, perfeito? Então, a Metal Leve no Brasil, ela é uma empresa, sei lá, no tamanho mediano, né? Apesar desse grupo MAHLE alemão ser muito grande, né, um grupo grande com atuação no mundo inteiro, né? A Metal Leve é uma empresa no Brasil num tamanho menor, assim, né? Tentando ver aqui o tamanho, o valor de mercado dela, a gente vê 3 bi, né? 3 bilhões, aí uma mid cap, né? Depende do critério de cada um. Mas ela tem uns números muito bons, né? Ela está inserida no setor que é um setor mais chatinho, né? Ela fabrica peça, então é um setor industrial, né? De margem mais baixa, de muito investimento, mas que ela consegue ser uma exceção, né? E uma empresa extremamente resiliente, né? Tá aí no vou ver ainda o título que eu vou colocar no vídeo, mas vai ter algo assim. É uma empresa que vai muito bem, com lucros constantes, crescentes ao longo do tempo, mesmo que esteja num setor mais complicado. Ela paga dividendo, né, retorna bastante para o acionista, que não é tão comum assim nas empresas desse setor. Então, eu acho ela uma boa exceção aí dentro dessa área mais industrial, assim, né? Não é uma empresa assim tão coberta, né, que o pessoal presta tanta atenção, não sei por quê, porque não tem nada de errado com ela, né? Uma empresa bem redondinha, para o longo prazo é bem o tipo de empresa assim que se procura no longo prazo, e talvez por valor de mercado dela não ser tão alto, ela não tenha tanta cobertura, né? Então vamos dar uma olhada nos números dela, focando aí no segundo trimestre de 2019, né, para vocês entenderem como o resultado dela é bom. Enfim, a receita de vendas dela teve um crescimento pequeno, né, de 5%, ano contra ano, no semestre 3% acima. Antes da gente entrar mais nos resultados da Metal Leve, só fazendo um comentário, né, que como vocês vão ver, o foco dela é Brasil e Argentina. Pelo menos o maior mercado, embora ela ainda exporte bastante, mas os maiores consumidores são Brasil e Argentina. Ela tem até fábrica na Argentina. Então, né, Brasil tá patinando a economia, a Argentina nem se fala, né, tá numa crise pesada. Então é natural que ela não esteja assim com resultados exuberantes, né, porque como ela fabrica parte de motor, né, os únicos clientes dela são as montadoras e depois as oficinas, concessionárias que ela vende peça depois no mercado secundário também. Mas enfim, ela depende do mercado automotivo. Se não estiver vendendo carro, né, novo, não tem muito, ela não tem alternativa. Ela vai vender peça de motor para quem? Né? Então, a Metal Leve acaba ficando bem dependente da economia em geral, mas especificamente do desempenho econômico do mercado automotivo. Então, né, numa hora dessas, não tem milagre que ela faça de crescer forte quando a economia da Argentina está na lona e a do Brasil está meio estagnada, né? Então, só comentando o porquê desses resultados serem bem modestos, né? 5% de aumento de receita,
né, ela não está no momento exuberante, né? No final do primeiro semestre de 2019, a produção no Brasil e Argentina teve uma queda, né, o que eu estou comentando, e mesmo assim a empresa ainda cresceu 3% de vendas. Então é isso que ela consegue, né? Porque quando o mercado está em queda, ela vai conseguir um pouquinho a mais ali e tal, né, para se segurar. Olhando aqui esses principais indicadores, a gente viu que a receita aí está subindo, ano contra ano é o AC, né, subindo 5%, EBITDA 1,8%, a margem aí, né, cai um pouquinho, 0,6%, o lucro cai 0,8%, ou seja, um resultado bem, né, mediano, a gente fala flat, né, sem crescer nem cair muito. Mas dada essa situação econômica, né, é um resultado bom, né, reforçando essa ideia de uma empresa ser muito resiliente. Né, mesmo num momento complicadinho assim de crise, ela consegue ter bons resultados. Vamos ver os comentários aí da administração. Né, conforme comentamos no início do ano, né, o ano começou com dados de atividade econômica negativos, né, nada bom. Logo, o ritmo de produção automotiva foi mais moderado do que se esperava. Né? Ainda, como consequência, o segundo trimestre também se apresentou igualmente desafiador. A gente vê que o mercado não está aquelas coisas para ela. Né? A expectativa do mercado em geral para uma recuperação econômica, vamos ver, né? Expectativa a gente tem, de acordo com reformas e estímulos, né? Claro que isso ainda deve demorar um pouco. Já para o segundo semestre de 2019, achei meio otimista, né? Vamos ver. Dessa forma, espera-se a continuidade de viés positivo da produção de veículos no Brasil. Resultado das eleições presidenciais esse ano na Argentina poderá definir o início da recuperação econômica, ou não, né? Porque eu acho que esse release aí é anterior aos últimos desdobramentos, né? Mas, pelo visto, a Argentina está caminhando para o buraco ao invés de recuperar, né? Então, o cenário não é bom aí para metal leve. Apesar das adversidades, bons resultados, a melhor resposta para se lidar às incertezas está no modelo de negócio da MAHLE Metal Leve, ou seja, a presença equilibrada em mercados distintos, quais sejam os segmentos EO, né, EO, equipamento original e aftermarket. Então, fazendo um parênteses aqui, o que ela quis dizer? Eu falei rapidinho, a Metal Leve fabrica peça de motor. Então, ela tem dois tipos de clientes principais. Primeiro, são as montadoras, né, que é essa área aqui que eles chamam de equipamento original, ela vai vender lá a peça original do carro. E o aftermarket, não é que não seja original em si, mas é peça para o mercado, sei lá, vamos dizer, secundário, para concessionária, para oficina, para reparo, né? Então ela vende o motor original do veículo, né? Peça para o motor original e peça para ele ser consertado, reparado. Então o que eles estão falando aqui de presença equilibrada? Ou seja, quando você tem uma crise que não vende carro novo, a tendência é a frota ficar mais, né, velha, né, e precisar de mais conserto. Então, eles têm, nesse momento ruim, vende mais no aftermarket, né, nessas peças secundárias. Quando a economia está bombando, fabricando muito carro novo, ela vende mais nesse IO aqui, equipamento original. Beleza? Acho que é tranquilo, né? Esse equilíbrio, nossas fontes de receita, compensar oscilações. Ainda tem a questão de mercado interno e externo, né? Como ela é exportadora, né? Quando tá ruim aqui dentro, pode estar bom lá fora e tal. Então é um negócio naturalmente equilibrado, né? Que ela usou, resiliente. Então o mercado ele já tem um certo hedgezinho naturalmente a operação dela. É claro que quando você pega uma crise pesada na Argentina, né, em um Brasil fraco, aí não tem mercado externo que segure, né? Não tem milagre também. É um mercado equilibrado, ele não é milagroso, né? A empresa. Então é por isso que ela está aí meio flat, meio resultado bem razoável. Dessa forma, a receita da companhia apresentou um crescimento. Então, né, reforçando o que eles estão falando, ainda assim a empresa consegue crescer, mesmo com todas as adversidades, né? Muito por conta aí dessa diversificação natural deles. Quanto comparado com o ano anterior, resultado positivo nas vendas aí do EO aqui. Não sei se eles falam EO, EO, enfim. Mas a gente vê que no mercado doméstico até que tá bom esse mercado primário, vamos dizer assim, de peças de veículo, crescendo bastante. Aftermarket também, 13%. Então, o que tá pegando é a exportação, né? 7% a menos.
O mercado doméstico até que tá legal, né? Até que melhor do que eu imaginava. E a exportação tá segurando. A distribuição da receita nos mercados, a gente vê que não muda muito, né? Aumentou, é o que eu tô falando. O aftermarket ganhou 2 pontos percentuais, né? 2,4. Os originais internos, pior que ganhou também, o que reduziu foi a exportação. A exportação, sim, aí houve uma queda grande. No último ano, né? Ano contra ano. Com efeito, no segundo trimestre, a empresa apresentou resultado operacional medido pelo EBITDA, ou EBITDA, de 115 milhões, com uma margem de 17%. Essa margem, né, vocês têm que ter em mente que esse tipo de empresa industrial, de um pouco intensiva de capital, é normal, né? Não tem como essas empresas terem uma margem muito alta. Então, ela tem boas margens até para o setor. Se você comparar aí com algumas concorrentes, ela não tem uma concorrente direta assim que fabrica componente de motor, né? Você tem aí a Tupi, que é mais componente forjado, né? A Frasli, que é mais coisa de freio. Então, ela não tem assim um concorrente direto, né? Que você possa comparar a margem, porque são produtos um pouco diferentes. Mas só olhando rapidinho aqui, ó, a Tupi está com uma margem EBITDA na casa de 12, a Frasli na casa de 10. Então ela tem uma margem boa para o setor, claro, levando em conta, né, isso que eu estou falando, que não é exatamente comparável. Esses concorrentes que ela tem na Bolsa Brasileira são produtos um pouco diferentes, né? Mas só para a gente ter uma ideia, é que é uma margem ok para esse ramo de negócio. Então, companhia sistematicamente, estratégia dupla de pesquisa e investimento, otimização do motor combustão e focando em conceitos alternativos. Isso aqui eu acho bem legal. Porque qual seria, se você fosse avaliar um risco de longo prazo para metal leve, né, para malha metal leve, e qual seria o principal risco, na minha opinião? Como ela trabalha com peças de motor a combustão, né, pistão, anel, bronzina e tudo mais, tem aqui na frente, depois a gente vai ver. Se tiver uma disrupção no mercado aí de carros elétricos, né, ela acaba o negócio dela, né? Se começar a crescer carro elétrico, não tem mais o que ela fazer. Então, essa seria um risco de longo prazo. Claro que não está no horizonte de curto, mas seria de longo. E o que ela faz? Ela foca muito em pesquisa no desenvolvimento de conceitos alternativos de propulsão. Como é mais exatamente? Então ela trabalha muito com aqueles motores híbridos, né, desenvolvendo, tal, pesquisando, porque caso o mercado mude de vez, ela já tem alguma coisa ali preparada, né? Então ela tem umas apresentações institucionais assim bem legais que fala aí de propulsão híbrida, né, esses motores muito econômicos, né, que tem um motor a combustão junto com outro elétrico normalmente, né, hidrogênio. Então ela pesquisa muito nessa área, porque se um dia o mercado mudar, ela já vai estar posicionada para aproveitar alguma coisa, né? Então isso eu acho muito interessante. É uma empresa que não está só de olho no curto prazo, né, para ganhar o dinheiro, fechar o balanço com lucro, mas ela também pensa no futuro, e isso para o sócio, claro que é muito legal, né, muito interessante. Desenvolvimento de novas tecnologias, Metal Leve encontra-se preparada, seus clientes, portfólio de produtos, desenvolver solução, integrar, é aquele parágrafo que toda empresa coloca, né? Vamos lá, aqui eles vão comentar mais sobre a empresa Mali Metal Leve, é bem legal. Então, como eu falei, empresa brasileira de autopeças, fabricação e comercialização de componentes de motor a combustão interna e filtros automotivos, mas é 90% peças de motor. Fabricamos produtos, tecnologia de última geração, da mais alta qualidade, é verdade, os produtos são bons, equipam aí os principais veículos. Estamos continuamente investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos, perfeito. No Brasil, eles atuam desde os anos 50, né? Então você vê que é uma empresa aí bem antiga, né? Que está há muito tempo aí sobrevivendo a tudo quanto é tipo de crise, né? Possuímos um amplo portfólio de produtos e soluções integradas, muitas vezes envolvidos de forma customizadas. Então ela trabalha junto com as montadoras para oferecer exatamente o que eles procuram. Estamos presentes no mercado OEM, né? Original Equipment Manufacturers, por isso que eu não sei se eles falam, né, ou ou equipamento original. Acho que o ou é equipamento original, né, que está em português, mas é esse aqui. Você vê muito na área de software não, né, de hardware, né, essa sigla aí, OEM. Cujos clientes são as montadoras, aqui está explicando o que eu falei, né? Então o OEM, os clientes são montadores de automóveis.
E em peças para reposição é aftermarket, né, para conserto, reparo, tudo mais. São grandes distribuidores de autopeças e retíficas. Os produtos são fabricados e vendidos no Brasil e Argentina. Ela tem uma fábrica na Argentina, acho que 4 no Brasil e uma na Argentina. Também exportado para mais de 60 países, né? Então olha só o tanto de países que ela expõe. Na verdade, os clientes, né? Então ela citou, são 60 países e vários clientes, né? General Motors, Volkswagen, Fiat, Ford, né? As 4 grandes do Brasil, mais a Daimler, Opel, International, Cummins, Volvo, PSA, Peugeot, John Deere, Renault, Scania, Caterpillar. Então, assim, as grandes marcas de veículos mundiais, né? Ela exporta. Honda, né? Japonesa, coreana, né? Tudo. Ela trabalha com vários clientes diferentes e isso é uma boa vantagem, eu considero uma vantagem competitiva. Você não depende de um cliente ou de alguns clientes específicos, você vende basicamente para o mercado inteiro, né? Tanto em países quanto em marcas, isso é muito bom, porque, por exemplo, não é a quebra de um cliente desse que vai impactar a empresa, né? Possuímos 5 plantas, achei que fosse 4. Ah, sim, 4 instaladas no Brasil, Mogi Guaçu, 2, São Bernardo e Itajubá e uma na Argentina em Rafaela. Então é isso, ela tem 4 fábricas no Brasil, uma na Argentina e mais 2 centros de distribuição, uma em Limeira, outra em Buenos Aires e mais um centro de tecnologia em Jundiaí. Então a gente já vê assim como ela é diversificada nisso também, né? Apesar de estar concentrada em São Paulo, né? Mas tem fábrica no Brasil, na Argentina, né? Ela está bem posicionada nesse ponto. Centro de tecnologia, tal, tudo mais. Então, fazemos parte do grupo alemão MAHLE, né, que foi o que eu comentei, um dos mais tradicionais, setor de autopeças do mundo. Começou na Alemanha em 1920, né, bem antigo, aí, depois da Primeira Guerra Mundial. Tá, mais 170 indústrias, né, bastante. 35 países, 5 continentes, 17 centros de pesquisa. Então, é um grupo bem grande, né, e eu acho que ela comenta aqui, que fala assim, ó, por estarmos no grupo MAHLE, né, eles trocam conhecimentos, têm acesso à tecnologia. Então, esse controlador, ele não deixa de ser também uma vantagem competitiva, né? Porque a empresa tem a quem recorrer no momento que ela precisa aí de algum conselho, alguma pesquisa que ela esteja fazendo. Então, normalmente a gente não fala isso nas empresas, né? Muitas pessoas consideram até como um risco a empresa ter um controlador, né, importante que possa, sei lá, fechar capital, tomar decisão monocrática. Mas no caso da Malha, eu acho que é até uma vantagem competitiva ela ter por trás dela um grupo tão grande, tão diversificado e tão experiente, né? Que tem uma expertise muito grande no negócio. Então, para mim, é uma vantagem para ela também. Ok, vamos ver os resultados. Primeiro ela vai comentar sobre o setor automobilístico. A gente vê que até houve um aumento de vendas mesmo aí ano contra ano. Deixa eu ver aqui, ó, a variação de vendas. A sobre C, exatamente. Então, de automóveis cresceu 11, veículos leves 8, caminhões bastante, né, 46, ônibus 70. Não imaginava que o mercado estava tão bom assim de vendas de carros novos, né? Mas você vê que a produção não tá tanto, né? A produção tá mais no 0 a 0. Então, assim, de um jeito ou de outro, né, o mercado não tá no auge dele. Por mais que tenha vendido bem aí alguns segmentos aqui, o total de veículos vendeu 11%, mas, né, na produção, que é onde ela, né, pode vender muito, se não fabricar nenhum, ela não vende nenhuma peça, né? Então, para a produção, que é o resultado mais imediato para ela, está mais ou menos estável, né? 2,6 ano contra ano. Exatamente, primeiro semestre, 2,6, as vendas indústria. Ah, sim, aqui é só automobilística, né? 11, cadê o 11? Não, 11 tá aqui. Ah, desculpa. 2,6 é produção e 11 é vendas. O Favela, o estoque. Ok, então a gente vê que o mercado até que não tá tão ruim, né? Mas está no momento mais comedido, vamos dizer assim. O mercado argentino, por outro lado, olha só a paulada, né? 33% a menos. Então, é o que eu comentei. Quando você tem um componente do seu resultado puxando tanto para baixo, né? Não tem milagre nos outros que salvem, né? O Brasil tá ali lutando para crescer, né? E a Argentina tá 30% abaixo, né? Bem ruim.
É isso, é só Argentina, né? É mercado argentino. Nos mercados de exportação dela, a gente vê que a coisa não tá boa também, né? 4% de queda, ou seja, no momento a Metal Leve não tem nenhum mercado dela assim numa situação boa, né? Então, o melhor que tá é Brasil. Então, é natural que a empresa tenha dificuldade, ela não vai crescer 20% o lucro quando, né, o mercado de veículos está, né, com dificuldades. Mas, por outro lado, né, mostra o quanto a empresa é bem resiliente, que mesmo caindo exportação, caindo a Argentina forte e o Brasil se segurando, ela consegue aí ter um lucro basicamente estável, né? Então vamos ver aí, tem os principais indicadores, como ela consegue manter. Então aqui a gente sempre olha ano contra ano, né, para evitar coisas sazonais, nem tem o primeiro trimestre aqui, mas enfim. A gente vê um crescimento suave da receita e um crescimento mais alto do custo de venda, né? É muito comum na crise, às vezes a paulada não vem na receita, vem no custo, né? Porque aí aumenta os, né, custo de produção, tudo mais. Então ela teve uma queda no resultado bruto aí relevante, né, de 7%. Aí a gente começa a ver como uma empresa boa contorna uma dificuldade de cenário. Primeiro que a despesa com vendas já caiu, então ela consegue cortar, né, tá vendo que não vai vender muito, ela consegue de alguma forma, né, reduzir essa despesa com vendas. Aí então as coisas não recorrentes, as gerais administrativas, né, cresceram só 2%, né, abaixo da inflação, o que é bom. Né, desenvolvimento de tecnologia, nem dá para reclamar, né, não é bem uma despesa, é praticamente um investimento, né, mas como ela consegue lançar aqui na DRE para bater o lucro, beleza. Né, então é até bom que aumente aí o gasto com despesa e tecnologia, né, não é ruim, tá, tudo mais. Aí ela teve provavelmente posição monetária líquida, o que é isso? Nota explicativa. Mas ela deve ter tido um ganho não recorrente aqui, né? A gente não precisa entrar em detalhe. Então tudo bem, esse ganho não recorrente ajudou a salvar aqui o resultado e ficou um pouquinho positivo, né? Mas mesmo se não fosse esses 18 milhões, a gente vê que a empresa corta onde ela consegue, né? A despesa com vendas cortou um pouquinho, na geral administrativa, né? Ficou quase flat. Então ela salva um top line ruim, né? Chega aqui um operacional médio, né? Sem cair nem subir, o que para essa situação, né? No mercado de dificuldades é muito bom. Aí depois vem o resultado financeiro, que aumentou, mas é bem baixo, ela é uma empresa com a dívida bem tranquila, né? Imposto de renda um pouquinho mais, então o lucro, vamos ver os controladores, né? Que é o nosso caso aqui, ficou basicamente estável, né? Menos 0,8. Então ela conseguiu se recuperar de um lucro bruto pior, né? E ficar flat. É muito comum a gente ver uma empresa que tem um impacto aqui alto e só vem piorando daqui para baixo, né? Eu estava vendo aí o Ultrapar esse final de semana para o vídeo lá dos resultados. É uma empresa que apanha um pouco na receita, mas como ela não tem margem para cortar despesa, no final vem um lucro bem abaixo, né? É um pouquinho de porrada que ela toma na receita, como ela trabalha com a margem muito baixa, né? Leva a uma queda no lucro forte. A Mali Metal Leve, a gente está vendo que ela consegue se segurar bem mesmo de um top line fraco. Então, né, reforça, a gente está vendo a consequência das causas que a gente já discutiu, né, dela ser muito resiliente. A gente está vendo aqui o resultado disso, né? Mesmo que tenha, né, vamos ser correto, tem um certo não recorrente aqui, mas enfim, né, faz parte. É curioso porque ele fala posição monetária e está fora do resultado financeiro, né? Enfim, não invalida nada do que a gente falou. Agora ela vai discutir item por item, né? Na receita a gente viu que ela conseguiu subir um pouquinho, mesmo com todas as dificuldades. Então, vamos ver aqui. Aqui ela tem a porcentagem de impacto volume e variação cambial. Então, variação cambial ajudou um pouquinho, mas pouca coisa. Ela ganhou mesmo em volume e preço e ela ganhou muito no mercado doméstico, né? Então a gente vê principalmente o aftermarket, né? O mercado aí secundário de peças foi onde cresceu forte, aquilo que eu falei. Quando você vem anos meio ruins, igual a gente está no Brasil, esse mercado aí de peça usada, né? Peça usada não, peça nova para carros usados, ele se reforça, né? Aumenta o número de carros usados em circulação.
né? Então essa é uma característica aí do mercado não, uma característica dela, né, de ser resiliente, e a gente está vendo aqui diretamente o impacto disso. E a mesma coisa por semestre, né, a gente vê, aí no semestre sim teve um certo impacto cambial, pouca coisa, e a gente vê de novo aí o crescimento do mercado doméstico de aftermarket muito forte, né? Ele compensa aí bastante a exportação que está caindo. Então, aqui vai separar por segmento, né? Vendas aí de equipamento original, EO, sei lá. Foi um crescimento muito bom, né? 15%, aumento de 17% no volume e preço. Perdi um pouquinho de câmbio. É porque eles consideram a Argentina doméstico, tá? Então, quando exportação é fora a Argentina. A Argentina entra no mesmo bolo que o Brasil, já que eles têm uma fábrica lá. Então, de novo, né? Isso aqui você pode ver que é consequência de crise, porque nesse doméstico aqui está contando a Argentina também. A produção de veículos apresentou queda, né? Então, estão comentando, o consolidado Brasil e Argentina teve uma queda de produção de veículo e mesmo assim eles conseguiram aumentar aí o crescimento de volume e preço. O mercado externo tem queda, né? Que a gente já viu. O cenário está bem ruim para metal leve, porque lá fora está ruim, na Argentina está péssimo e no Brasil está mais ou menos, né? Então não tem milagre, né? Inclusive, mesmo com impacto positivo no câmbio, conseguiu caindo. Conseguiu cair ainda assim. Então o aftermarket, que é esse negócio aí de peças, a gente vê um crescimento forte de volume e preço e uma queda forte pela variação cambial, né? Aí a Argentina destrói demais, porque a desvalorização lá tá muito grande. No próximo trimestre deve vir pior ainda, né? Porque eu acho que foi em julho e agosto que degringolou de vez a coisa lá. Então, esse próximo trimestre da Metal Leve deve vir uma cacetadinha de ruim, né? Mercado externo tá crescendo um pouquinho, mesmo período, queda de volume, mas variação cambial forte. Beleza, aqui a gente vê o que é mercado externo para eles, né? Então a Europa é metade, 50% é Europa, 35% América do Norte e um pouquinho aí de América do Sul e outros, né? Ela vende para todos os continentes, mas principal é a Europa e a América do Norte. Por segmentos aqui dá para ver aquilo que eu comentei, né? Componente de motor é, sei lá, 90% aí da receita, né? Filtros é só 10%. Tá, segmento de filtros, blá blá blá, feito de comparação e tal. E aqui dá para ver os produtos dela, né? Acho que é bem legal. Então a gente tem a receita líquida por produto. Então a gente vê 25% são pistões, né? Kit de pistão. Aí ainda faz anel, bronzina, válvula, filtro, camisa, porta-anel, pino, eixo do comando de válvula, entre outros. Então são peças aí de motor mesmo, né? Da combustão interna. A gente vê que pistão é o forte dela. Acho que a Tupi faz também, né? Não sei. Não vou falar bobagem aqui, mas acho que a Tupi... Não, né? Indústria... Bom, enfim. Não vou chutar aqui, senão vou falar bobagem. Bom, margem bruta de 25%. É uma margem bruta boa para esse tipo de negócio. Com certeza é bom. 20 e poucos por cento não é ruim, não. E pode ter certeza que ela é melhor que esses concorrentes também. Deixa eu ver se ainda tá fácil aqui para eu ver. Margem bruta da Tupi tá na casa de 16 e da Frasli é 25, é boa também. Mas enfim, é uma margem ok pro negócio dela, industrial. Vamos ver a variação de margem. Caiu um pouquinho, né? Caiu bem até. Então é o que a gente estava vendo lá, na hora da crise aperta muito o custo de venda, né? Fazer o quê? É a vida. Mesmo que a empresa se segure na receita lá, o custo dos produtos acaba aumentando. Remuneração de folha de pagamento, teve mais uma questão aí fiscal, né? Dissídio salarial, tudo mais. Energia elétrica. Então, né, cenário ruim de custos para ela também, não só de volume de venda, né? De receita. Bom, vamos para as despesas administrativas. Aqui que eu falei que a empresa se segurou bem, né?
A companhia registrou redução nas despesas, com o mesmo com aumento de receita líquida. Em ambos os períodos, a redução é do esforço nas iniciativas de ganho de produtividade. Então, né, o que eu estava comentando, é aqui que você tira uma empresa boa. É quando no momento de dificuldade ela vai, se segura, corta despesa, dá um jeito e segura a onda, né? Então, é nesse momento aí que a gente vê as boas empresas. Desenvolvimento de tecnologia e novos produtos, isso aqui é o que eu falei, é mais investimento que despesa. Ela é lançada contabilmente como despesa, porque é bom para a empresa, né? Ela reduz o lucro e o imposto de renda para pagar, mas é praticamente investimento isso aqui, né? Então, ó, eles mesmos falam, companhia é fundamental continuar com a trajetória de investimentos em P&D. P&D é pesquisa e desenvolvimento, né? E acredito que o foco, inovações, parceria com clientes, patentes, novos produtos, né, são diferenciais competitivos. É verdade, ela tem razão. Se ela consegue, de fato, né, lançar novos produtos, registrar patente, é uma vantagem competitiva para ela também. A gente já viu que aumentou um pouquinho aí o investimento dela, muito bom, né? Aqui a gente tem outras receitas líquidas e tudo mais. Tinha aquele lançamento de 18, estava aí. Fez com exportação. Não tá aqui, né? Descobri que é aquele asterisco. Tá aqui, ó. Resultado operacional do EBITDA. Ah, tá explicado aqui. Então lembra daqueles 18 que a gente viu que eles não estava bem explicado o que era aqui? 18 milhões? Aqui a gente descobriu que é por causa da Argentina. Porque a Argentina ela foi considerada uma economia hiperinflacionária, superinflacionária, sei lá. E aí você aplica regras contábeis diferentes para esse tipo de economia. Então foi o que aconteceu nesse trimestre aqui, entrou um 18% acima. Então é melhor ainda, porque não é não recorrente isso aqui. É uma compensação contábil, né? Deixa eu ver se eles explicam aqui. Tá só na nota explicativa lá da DFC. Mas enfim, a gente já entendeu, né? É uma correção contábil aí do resultado da Argentina, já que o negócio tá feio lá. Então, melhor ainda, né? Muito bom. Que não é um resultado não recorrente. Tá com a margem EBITDA. A margem caiu um pouquinho, né? Mas ela tá com EBITDA até um pouquinho melhor. O resultado financeiro que a gente comentou aumentou um pouquinho a despesa, mas é um valor baixo, né? 9 milhões. Perto aí de um EBITDA de... Cadê aqui? De 100 milhões. Tá tranquilo, né? Não impacta a empresa. Variação de juros, Selic e tudo mais. Não vamos ver. Tem um pouquinho de derivativo, vamos ver. Juro, despesa, variação cambial. Ela tem uma certa marcação a mercado pela variação cambial. Também tem hedge de derivativo. Nesse trimestre nenhum dos dois impactou. Mas essa comparação aqui, ó, de 4,3 milhões, quase dobrando, mais que dobrando para 9,5, na verdade teve um componente cambial, né? Então foi porque o resultado cambial do segundo trimestre foi melhor. Então, na verdade, não é que piorou o resultado financeiro líquido dela, é só que não teve efeito de câmbio, né? O resto aqui, ó, aumentou um pouquinho o juro, mas nada demais. Tá, outros, então, o financeiro líquido aqui, monetária. Tá, esse monetário eu tô confundindo com cambial, monetária é o da Argentina. Enfim, veio um resultado aí pior, mas totalmente tranquilo para a empresa, né? Então, dinâmica de taxa de juros. Nossa, ela tem um custo da dívida baixíssimo, né? De onde ela empresta esse dinheiro? Custo médio ponderado 3,7 ao ano, 3,9. Nossa, eu nunca vi uma empresa com custo de dívida tão baixo. Com esse custo aqui, ela podia ter bem mais dívida. Hein? Ela teria um retorno muito melhor. Não sei, deve ser taxa de juros subsidiada até lá fora. Vamos ver se tem mais sobre a dívida lá na frente. Então, a gente vê que ela tem 400 milhões de dívida, né? Bem tranquilo pro tamanho da empresa.
Crédito à exportação, ela deve ter crédito subsidiado. Bom, imposto de renda aqui não muda muito, né? Não tem muito que a empresa fazer. Despesa de quase 50 milhões, era 47, né? Tranquilo. Resultado, lucro líquido ficou bem estável, né? O atribuído aos acionistas, que é o que nos interessa. Apesar de no semestre ter caído um pouquinho, nesse ficou estável. Tá bom, né? Dada a situação econômica que a gente está, é um resultado bem razoável. Aqui a gente vê os investimentos, depreciação, né? Não faz tanto sentido para ela comparar uma coisa com a outra, mas enfim, é uma empresa, a gente já viu lá, que investe bastante, né? Não em valor financeiro, né? Mas ela tem um dos pilares dela, esse investimento em inovação. Então aqui a gente tem, ó, vamos ver o caixa. Então, posição líquida de ativo e passivo. Financiamento, putz, caixa ao contrário, né? Não lembrava disso. Financiamento positivo e caixa negativa. É raro ver uma empresa divulgar assim, né? Agora que eu vi, eu relembrei. Mas ela tem aí a sua dívidazinha. Mas a gente vê uma dívida bem tranquila, né? Deixa eu ver se eu tenho fácil dívida líquida e EBITDA dela, que pelo visto ela não divulga. Ela teria 0,6 de dívida líquida e EBITDA. É mais ou menos isso aqui mesmo. Aonde que ela... Aqui ela falou em 400 milhões de dívida. Enfim, meio confuso esse quadro dela aqui. Mas, de qualquer forma, é uma dívida bem suave, né? Ah, isso aqui deve ser dívida bruta, 400 milhões, e aí a líquida fica em 200, é isso aí. Aqui vai dar quase 400, né? 383, é isso? 392, deve ser. Então ela tem de dívida líquida mesmo, na verdade, 272 milhões, bem tranquilinho. Para quem tem EBITDA por mês por trimestre de 115, né? Tá muito boa. É mais ou menos isso, né? 0,506 dívida líquida EBITDA. E a gente vê o vencimento da dívida dela. Então a gente vê que ela é bem espalhadinha, né? Então esse ano aqui, 2019. Ah não, que tá por mês. Ah, mas enfim, que seja. Né? A gente vê que endividamento de curto prazo é aí metade, mas o de longo prazo, ó, né, ele está bem alongado aí ao longo de vários anos. Né? Isso aqui, 188, ela tem caixa 110. É uma empresa que gira praticamente, né, a dívida dela é bem pequena. Aqui tem os componentes da dívida, a gente vê por que o custo dela é tão baixo. Né? Então, boa parte é FINEP, né, juro subsidiado. Esse ACC é adiantamento sobre o contrato de câmbio, nota de crédito à exportação, BNDES. Então, basicamente, ela não tem dinheiro emprestado em banco, debenture, né? Tem umas dívidas caras, ela só tem coisa subsidiada. Por isso que ela tem um custo ridículo de dívida, né? 3% ao ano, putz. Tá quase compensando emprestar ela e botar no tesouro direto. Mas enfim, o endividamento dela é irrelevante. Tá, a composição dos financiamentos, com os custos, custo médio ponderado. É por causa desse do BNDES. Não, esse é alto. A gente vê que esses investimentos aí, o ACC e o NCE, é um custo irrisório, né? 0,31. Então é por isso que o custo consolidado dela fica tão baixinho. Mercado de capitais, desempenho das ações, né? Não nos interessa essa parte. Base acionária, aqui a gente vê que o controlador tem 70%, né? E muita gente não gosta de ter um controlador, mas eu acho legal. Eu acho que o grande risco seria eles fecharem, né? Ela passar por uma crise, né? Cair bastante o preço, o controlador fechar capital, né? Mas faz parte, a gente não tem como também ter empresa totalmente livre de risco.
E, né, você sempre vai ter alguma coisinha aí para se preocupar. Tô tentando achar desde quando a Mali tem capital aberto, né? Ela tem 50 anos no Brasil, mas deixa eu ver, capital aberto desde quando? Tá, não sei o que, onde que eu vou ver. Enfim, ela tem bastante tempo de capital aberto, não consegui achar aqui. Então sempre um risco, mas é um risco menor, eu diria, né? É muito pior a empresa ter um risco que deixa ela ruim do que um risco, sei lá, do controlador fechar o capital porque ela é uma empresa boa demais para estar aberto, né? Mas tá aí, ela tem um grupo estrangeiro controlador com 70% das ações. Há quem não goste, eu acho até legal por conta dessa questão aí de tecnologia e tudo mais. Então aqui tem os países da base acionária da Leve, né? Quem tem ações dela, então a gente vê que o Brasil é a maior parte, né? Até aumentou 50%, mas o resto é pulverizado, é principalmente Estados Unidos, Reino Unido e Luxemburgo, né? Provavelmente fundos aí de pensão desses países que tem a maior parte do free float. Auditores, diretoria, agradecimento e os anexos. Certo, pessoal? Então era isso, né? Essa é a Mali Metal Leve, né? Só resumindo, uma empresa bem tranquila, ela tem um histórico de lucros crescentes de muitos anos. A gente viu que ela consegue se segurar. Claro que esse não é o melhor balanço para mostrar ela, né? Porque o mercado não tá pujante, né? Tá com um pouco de dificuldade, mas deu para ver já o porquê ela consegue se segurar. Ela apresenta esses resultados consistentes, tem uma estrutura de capital bem tranquila, né? Tem na área de atuação dela margens boas, a geração de caixa é boa, ela consegue pagar dividendos constantemente, regularmente. Então é uma empresa bem tranquila para se ter no longo prazo, né? Sem muitos sustos. De risco, a gente coloca aí um risco de curto prazo, essa questão do controlador, né? Poder, sei lá, fechar o capital dela ou tomar decisões ruins, isso eu acho irrelevante, né? Quando você tem um controlador ruim, ou um controlador que está com dificuldade, precisando de dinheiro, você pode ter ele interferindo na empresa, né, para salvar a própria pele. Não acho que é o caso aqui da Mali. Nunca vi o balanço da Mali original, mas não acho que seja a situação dele aqui. Mas enfim, né, tem sempre um risco aí de um fechamento de capital. Não é bem um risco, mas às vezes é num momento ruim. E de um prazo maior, assim, a gente poderia citar aí essa questão dos motores, a combustão, né? Como ela fabrica algo muito específico e a gente está vendo aí iniciativas de carros elétricos e tudo mais, né? Possível que no horizonte aí de 10 anos, né, mude bastante o cenário. Mas para se defender, a empresa está lá investindo em novas tecnologias. De repente ela consegue se reinventar aí e continuar existindo. Você vê muito nisso nela, né? Um viés de sobrevivência, os caras já estão pensando nisso, né? Então eu acho bem interessante para quem tem pensamento de longo prazo. Certo, pessoal? Era isso aí então. Esse é o panorama aí geral da Mali, focado nos resultados do segundo trimestre de 2019. Quem tiver qualquer dúvida aí, coloca nos comentários que eu respondo assim que possível. Saindo de férias amanhã, então vou estar fora aí, não vou poder fazer vídeos ao vivo nas próximas semanas, mas já deixei 3 vídeos gravados aí, 2 para a semana que vem e 1 para outra semana, né? Eu volto no meio da outra semana e faço um vídeo, provavelmente na quinta, na quarta eu não vou conseguir fazer, da outra semana, né? Dia 4 de setembro, acho que não vai dar, eu faço na quinta-feira e a gente mantém aí a frequência de 2 vídeos semanais. Beleza? Era isso aí então, né? Esse foi o vídeo da Mali, espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam. E nós nos vemos aí daqui 2 semanas, eu estou de volta, né? 1 semana e meia. Enquanto isso, deixei uns vídeos gravados aí com umas empresas interessantes. Acho que vai ser legal aí, umas empresas diferentes para vocês darem uma olhada. E pode colocando as dúvidas nos comentários, que assim que eu puder, mesmo viajando, eu respondo. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.